Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Cervejeiro Cripto. Você com certeza já ouviu falar de termos como blockchain, smart contracts, NFT, Bitcoin e tantos outros. Mas você sabe o que eles realmente são? Como eles funcionam? O porquê do Bitcoin, do Ethereum e tantos outros criptativos valerem tanto? Por conta disso, começarei uma sequência de vídeos para falar de forma mais simplificada o que significam esses termos e por que há tanto interesse das pessoas em aplicarem seu suado dinheiro nesses ativos digitais. Começarei essa sequência de vídeo falando sobre blockchain. Então, se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, seguir o canal, compartilhar com o máximo de pessoas possível, para que todos possam entender a revolução que é o universo cripto. Então bora pro vídeo. Bem, como o próprio nome diz, blockchain é uma cadeia de blocos que contém uma informação. Ela é uma tecnologia de registro distribuído, ou seja, todos os participantes da rede vão ter uma cópia do registro demonstrando todas as transações ocorridas nele. Ela é capaz de guardar os registros de forma permanente, o que torna ela prova de violação, e todo esse conceito foi criado em 1991 pelo Dr. Stuart Haber e Scott Sonetta. Bem, cada bloco ele é composto basicamente de 3 informações. O dado, ou seja, o conteúdo que ele deseja mover de um ponto a outro, o hash, como se fosse uma impressão digital do bloco, que torna ele único, e o hash do bloco anterior, que faz com que a cadeia em si fique ligada numa sequência ordenada. Para exemplificar, temos aqui o bloco Gênesis, ou seja, ele não tem uma cadeia anterior, ele é o primeiro bloco da blockchain, e ele traz as seguintes informações. O dado, no caso uma mensagem, bom dia, o hash anterior não existe, como ele é o bloco Gênesis, e o seu hash. Então, vendo o bloco 2, ele também traz o seu próprio dado, Thursday, ele traz o hash do bloco anterior, que é o hash do bloco Gênesis, e o seu próprio hash. E assim, por sequência, na cadeia, formamos o que a gente chama de blockchain. Tá, mas o que isso tem a ver com Bitcoin? Bem, para entender o que é o Bitcoin, vamos tentar primeiro entender o problema que ele tenta resolver, que é a centralização do sistema financeiro. Para o vídeo não ficar muito longo, não vamos aqui falar do sistema de moeda fiduciária e o grande problema que tem de o Estado ser o único controlador delas. Mas vamos pular já para a parte mais moderna do problema e falar das moedas digitais. Bem, com o mundo globalizado e os avanços tecnológicos, com a finalidade de se carregar cada vez menos dinheiro, e além da necessidade de realizarmos pagamento em um lugar sem estarmos fisicamente nele, viu-se a necessidade da criação de versões digitais das moedas fiduciárias. Temos como exemplo cartões de crédito, transferências bancárias, PayPal, Pix, entre outros. Mas se o dinheiro agora é um dado digital, o que me impede de criar cópias ilimitadas do mesmo e assim ter dinheiro infinito? Hoje, as entidades financeiras armazenam um livro-razão digital em seus servidores, mantendo assim um registro de todas as movimentações e o saldo de cada participante, impedindo com que o mesmo gaste mais do que ele tem em suas reservas. Porém, por conta disso, ficamos na mão de entidades centralizadas, nada transparentes e que só nos resta confiar nelas. E sabemos que tanto as moedas fiduciárias, com sua impressão ilimitada de dinheiro, quanto os sistemas de créditos bancários são uma bolha financeira muito perto de se estourar. Entendendo os problemas do sistema financeiro atual, economistas de viés mais libertário, programadores discutiram por anos formas de estabelecer um sistema financeiro que não dependesse de intermediários. Porém, não se encontrava uma solução que não fosse centralizada que resolvesse essa questão do gasto duplo. Até que, em outubro de 2008, em um fórum, uma pessoa sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto posta o seguinte paper: Bitcoin, um sistema financeiro eletrônico peer-to-peer. A partir desse dia, inicia-se a maior revolução global desde a criação da internet. Então, o que é o Bitcoin? O Bitcoin nada mais é do que um livro-razão digital, transparente, porém anônimo. Em resumo, todas as transações são registradas na blockchain e todos os usuários têm acesso a esse registro. Nesse registro consta o endereço que enviou bitcoins para o endereço que recebeu os bitcoins. Porém, não se sabe a quem pertencem esses endereços. O Bitcoin também é descentralizado. Todos os computadores participantes do sistema mantêm uma cópia desse livro-razão. Ele tem uma inflação limitada por algoritmo, que limita um número total de 21 milhões de bitcoins após o término de sua mineração. E ele pode ser fracionado até a 8ª casa decimal, o que torna mais acessível para todas as pessoas. Além disso, ele utiliza o Proof of Work como um mecanismo de consenso para resolver o problema de gasto duplo. Mas apesar do que muitos acham, o termo Proof of Work não surgiu graças ao Bitcoin, e sim o contrário. O conceito por trás de Proof of Work surgiu em meados de 1993, pelas criadoras Cynthia Dwork e Moni Naor, e inicialmente tinha como objetivo combater e-mails de spam. A ideia propunha, basicamente, criar-se um mecanismo que dificultasse o envio de spams através da criação de problemas matemáticos que deveriam ser resolvidos para que a tarefa seja concluída. Porém, somente em 1999 o termo Proof of Work foi introduzido e a anotação foi criada. Nessa nova proposta, o probador deveria demonstrar a um verificador
que foi gasta uma quantia de esforço computacional em um intervalo de tempo específico. Em 2002, em um estudo de Adam Beck, a fim de aprimorar o conceito, ele propõe transformar a entrada de dados em um endereço alfanumérico caracterizado que resume e protege as informações inseridas. Já em 2004, em um estudo proposto por Ralph Finney, surge o primeiro protótipo de moeda descentralizada digital. E somente aí, em 2008, aplicado ao white paper do Bitcoin. Então, como funciona o Proof of Work do Bitcoin? Bem, ao realizar uma tarefa, um usuário recebe uma prova de trabalho da mesma. Essa tarefa nada mais é do que um problema matemático que um computador participante do sistema deve resolver. Isso faz com que a rede fique mais protegida. Além disso, ele possui um algoritmo que aumenta a dificuldade do problema com o aumento de uso da rede, para assim garantir um fluxo estável entre os novos bitcoins e o sistema, controlar sua inflação e manter uma geração de bloco a cada 10 minutos. Para exemplificar, temos aqui um novo bloco a ser inserido na blockchain. Todos os participantes, ou seja, os poderes computacionais dispostos a resolver os problemas da rede, o nonce, que nada mais é do que a resposta do problema matemático a ser resolvido, e o hash, que seria a impressão digital a ser colocada no bloco após a introdução do mesmo na blockchain. Então aqui temos os computadores trabalhando para resolver o problema matemático. Ao ser encontrado esse problema, o hash é introduzido ao bloco. Com isso, os demais participantes verificam se o problema resolvido está correto. E em caso de confirmação, o participante que resolveu o problema é recompensado com novos bitcoins provindos da mineração. E aí sim, o bloco é introduzido na blockchain. E quais as aplicações disso tudo? Bem, a começar pela privacidade, nós conseguimos enviar mensagens criptografadas. Ele serve como sistema de pagamento, além de ter servido como base para a criação de contratos inteligentes, que a partir daí surgiram aplicativos descentralizados, finanças centralizadas, NFTs e jogos, como já estamos vendo no ecossistema de hoje. Então, voltamos à pergunta do início do vídeo. Por que o Bitcoin vale tanto? Bem, como muitos dizem, assim como a internet foi a descentralização da informação, o Bitcoin é a descentralização do sistema financeiro. A partir dele foram criadas inúmeras aplicações cada vez mais complexas sobre o uso da blockchain para interação entre indivíduos sem a necessidade de um intermediário. Então, respondendo essa pergunta em apenas uma palavra, a resposta seria liberdade. Mas essa liberdade, ela vem com um preço de muito estudo, senso crítico e a eterna vigilância. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, segue o canal, compartilha, deixa o like e comenta aí embaixo se gostaria de mais vídeos como esse. Muito obrigado e até mais.